Pessoal, então, na aula 6, vamos dar uma olhada lá, então, na nossa função tangente. Função tangente. O que a gente vai observar nessa função tangente? Período domínio e também a imagem dessa função. Pessoal, então, antes de a gente começar a estudar especificamente esses contextos da função tangente, gosto sempre de efetuar a representação gráfica da função para a gente conseguir observar com mais facilidade o período, a imagem e o domínio da função. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui na função tangente será a representação gráfica. Então, olha só, representação gráfica. Representação gráfica da função tangente. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é a representação gráfica da função tangente. Pessoal, para representar graficamente aqui a nossa função tangente, primeira coisa que a gente vai fazer é montar uma tabela com alguns valores para os arcos para a gente montar os pares ordenados, substituindo o valor de x na função. Então, olha só, primeiro passo aqui, então, vou montar uma tabela. Assim como a gente fez com a função seno e cosseno. Então, vou montar aqui uma tabela. Nessa tabela aqui, vou dar valores para x, vou trocar na minha função f de x igual a tangente de x. Tudo isso aqui vai gerar um y, ou seja, uma coordenada. Pessoal, quando eu for dar esses valores para x, a gente vai utilizar os extremos do círculo trigonométrico. Então, eu vou utilizar os extremos do círculo trigonométrico. Porém, pessoal, para a gente conseguir representar a tangente, observando bem direitinho as curvas que ela nos fornece no plano cartesiano, é interessante que a gente aumente a quantidade de pontos nesse plano cartesiano. Ou seja, aumente a quantidade de valores de x para substituir na função e encontrar os valores de y. Então, aqui a gente vai aumentar a quantidade. Em vez de a gente fazer de 90 em 90 graus, a gente vai fazer essa representação gráfica aqui de 45 graus em 45 graus. Então, olha só, pessoal. O primeiro arco que a gente vai ter aqui, então, vai ser o 0 graus. Próximo, 45 graus. Outro arco aqui, 90 graus. Mais 45 eu tenho 135 graus. Aí eu tenho 180 graus. 225 graus. 270 graus. Depois do 270, temos aqui também o 315 graus. E para fechar aqui o 360 graus. Então, observe, pessoal, que eu representei aqui de 45 graus em 45 graus. Por quê? Porque você vai observar mais nitidamente a representação gráfica da função tangente. Certo? O método é o mesmo, vou trocar o x, lembrando que eu posso representar tanto em graus como em radianos, certo? Substituir, então, a minha função. Então, o primeiro valor aqui, eu terei tangente de x. Tangente de x é a tangente de 0 graus. Então, aqui, pessoal, hoje eu estou sem o meu barbante, infelizmente. Então,
aqui nós temos o círculo trigonométrico. Nesse círculo trigonométrico, eu tenho aqui o eixo das ordenadas y, que é a nossa função sem solo, que é z. Eixo horizontal, que é o eixo das abscissas x, que é a função sem solo, que é a função com solo, ou seja, a função cosseno. Já a representação da tangente é uma reta perpendicular ao eixo das ordenadas y. Então, aqui nós temos a função tangente de x. Então, olha só, representei a função seno, a função cosseno e a função tangente. Lembrando que a intersecção entre a função seno e a função cosseno é a origem. Por que eu efetuei a representação aqui no círculo trigonométrico? Porque existe, pessoal, valores da tangente que não existem no círculo trigonométrico. Observe o seguinte, que quando eu escolho um arco aqui no primeiro quadrante, digamos que eu escolha esse arco aqui, e esse arco tem um ângulo alfa. Então, nós temos aqui um ângulo alfa. Para a gente determinar a tangente, eu prolongo esse segmento aqui até intersectar a reta tangente. Então, o valor da tangente é aproximadamente nesse ponto aqui. Então, observe, pessoal, que quanto maior for o arco aqui, maior for o ângulo no primeiro quadrante, mais para cima será o valor da tangente. Mas observe que quando eu chegar exatamente no 90 graus, olha só, exatamente no 90 graus, e eu prolongar essa reta, observe que essas retas serão paralelas entre si. Essas retas serão paralelas entre si. Ou seja, quando as retas são paralelas entre si, e eu traço uma reta horizontal, elas formam ângulos de 90 graus. E se elas formam ângulos de 90 graus, isso nos garante que elas nunca irão se encontrar nesse plano cartesiano ou nesse círculo trigonométrico. Ou seja, pessoal, quando o valor do ângulo aqui for exatamente 90 graus, não existe a tangente nesse ponto. Ou seja, a tangente de 90 graus, ou a tangente de π sobre 2, como queira, em radiano, ela não existe em 90 graus. Então, a tangente em 90 graus, ela não existe, porque as retas são paralelas entre si, ou seja, elas nunca irão se encontrar. Então, a tangente de 90 graus, ela não existe. Então, olha só, quando eu venho aqui para o segundo quadrante, observe, se eu pegar arco aqui, vai ter valor. Se eu passar aqui para o terceiro quadrante, até um certo ponto aqui terá valor também, mas observe que quando eu chego exatamente em 270 graus, olha só, em 270 graus, e eu prolongo essa reta aqui, observe que novamente elas serão paralelas entre si, ou seja, em 90 graus e em 270 graus a tangente não existe. Ou seja, tangente de 270 graus, que é igual a tangente de 3π sobre 2 radiano, ela não existe. Ou seja, as retas são paralelas entre si. Então, não existe tangente em 90 graus e também não existe tangente em 270 graus. Então, tomem muito cuidado na representação gráfica da função tangente. Então, olha só, tangente de zero, o arco está em cima do eixo. Então, a tangente de zero aqui é zero. Então, quando x é 0 graus, o y é zero. Tangente de 45 graus. Então, a tangente de 45 graus é uma tangente que está no primeiro quadrante. E a tangente de 45 graus é um valor notável. Tangente de 45 graus é 1. Então, quando x é 45 graus, o y é 1. Tangente de 90 graus, ou tangente de π sobre 2,
acabei de observar com vocês que ela não existe. Então, a tangente de 90 graus, ela não existe. Tangente de 135 graus. Então, tangente de 135 graus. Tangente de 135 graus pertence a qual quadrante? Ao segundo quadrante. Então, observe que no segundo quadrante a tangente está para baixo do eixo, ou seja, ela é negativa. Então, o valor da tangente de 135 graus é negativo. Reduzindo 135 para o primeiro quadrante, é quanto passou de 180. Então, olha só, quanto que passou? Quanto falta para 180? Então, 135 para chegar em 180, falta 45. E tangente de 45 é 1. Então, quando x é 135, o y é menos 1. Próximo ponto, tangente de 180 graus. Então, a tangente de 180 graus está em cima do eixo. Se está em cima do eixo, é 0. Então, tangente de 180 é 0. Quando x é 180, o y é 0. Próximo ponto, tangente de 225. Então, a tangente de 225 graus será igual. Redução ao primeiro quadrante. Quanto passou de 180, porque 225 está no terceiro quadrante. Então, passou 45. Tangente de 45 é 1. E no terceiro quadrante, observe que a tangente ela é positiva, está para cima do eixo. Então, é uma unidade. Quando x é 225, y é uma unidade. Próximo ponto, tangente de 270 graus. Tangente de 270 graus, as retas são paralelas entre si. Ou seja, não existe a tangente. Então, aqui não existe. Próximo ponto que a gente tem, tangente de 315 graus. Tangente de 315. A tangente aqui no quarto quadrante, observe que ela intersecta embaixo do eixo, então é negativo. Redução do quarto para o primeiro quadrante, quanto falta para 360. Então, aqui 315 para chegar em 360, falta 45. Tangente de 45 é 1. No quarto quadrante, menos 1. Então, menos 1. Para fechar, tangente de 360 graus, ou 2π radiano, como que é? Tangente de 360, em cima da linha é 0. Então, olha só, pessoal, aqui eu acabei de determinar os valores de y, agora eu vou montar os pares ordenados. A abscissa x, ordenada y. Quando x é 0, o y também é 0. Quando x é 45 graus, o nosso y aqui é 1. Quando x é 90 graus, o y não existe. Quando x é 135 graus, o y é menos 1. Quando x é 180 graus, o y é 0. Quando x é 225 graus, o y é 1. Quando x é 270 graus, o y não existe. Quando x é 315 graus, o y é menos 1. E quando x é 360 graus, o y é 0. Então, esses são os pares ordenados que eu vou representar no plano cartesiano ortogonal. Então, dá uma boa observadinha aí por enquanto. Então, agora, pessoal, vou representar aqui no plano cartesiano o gráfico da função tangente. Mesmo esquema, eixo vertical, eixo das ordenadas y, eixo horizontal, eixo das abscissas x, intersecção a nossa origem. Aí eu vou marcar os pontos. Observe que é de 45 graus em 45 graus. Então, 0 graus,
45 ou π sobre 4, 90 graus ou π sobre 2, 180 graus, não, 135 primeiro, aí o próximo 180, depois do 180, 225, depois do 225, 270, 315 e para fechar aqui, 360 graus. Então, esses são os valores de x para trocar nos valores de y. Observe, pessoal, que o valor máximo de y é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, observe que essa função vai aqui de 1 aí até menos 1. Então, observe o seguinte. Pessoal, porém, aqui existem valores que a tangente não existe. Aonde que ela não existe? No 90 e no 270 graus. Então, aqui eu vou fazer uma reta que limita essa função nesse ponto, porque ela não pode chegar no 90. E ela também não pode chegar a 270. Então, isso aqui é muito importante que vocês observem. Feito isso agora, pessoal, eu posso representar graficamente essa função. Primeiro ponto, ponto 0, 0. Ponto 0, 0 está em cima da origem. Próximo ponto que eu tenho, 45 e 1. Então, aqui, 45 e aqui, 1. Aí o próximo é 90 e não existe. Então, está aqui a restrição, limitada ali. Próximo ponto, 135 e menos 1. Então, 135 e menos 1. Está aqui embaixo esse ponto. Próximo, 180 e 0. Está em cima da linha. Outro ponto, 225 e 1. 225 está aqui em cima, formando o par ordenado com o 1. Próximo ponto, 270, que não existe. Está aqui a restrição. Aí, próximo, 315, que é menos 1. Então, 315 menos 1. Está aqui embaixo esse ponto. E, por fim, aqui, 360 graus e 0. Então, observe, pessoal, aqui, que quando eu representei lá no círculo trigonométrico, então, olha só o nosso círculo trigonométrico, eixo o vertical y, horizontal x, aqui a nossa tangente que tangencia essa circunferência. Então, olha só, observe, pessoal, que quanto maior for o ângulo, maior será o valor da tangente. Então, observe que ela está tendendo a um valor muito alto. Quanto mais eu aumento esse arco ali no primeiro quadrante, mais para cima será o valor da tangente. Então, observe, pessoal, que quanto mais eu inclinar aqui, maior será o valor da tangente. Então, essa tangente, ela tem um comportamento assim, ó. Ela está tendendo ao infinito. Então, eu tenho uma curva acentuada mais ou menos assim. Então, eu tenho uma curva acentuada mais ou menos assim. Então, observe que ela se aproxima muito aqui dessa curva do 90, mas ela nunca encosta, porque no 90 graus ela não existe. Então, aqui a tangente, ela tende ao infinito. Então, a tangente tende ao infinito. E essa reta aqui que eu tracei, vertical, ela é chamada de assíntota vertical. Essa assíntota vertical é que limita essa função. Certo? Continuando com o nosso gráfico. Então, observe aqui, pessoal, que a curva, aqui ela tem o mesmo comportamento. Vem aqui de cima, até chegar no zero. Quando chega no zero, ela terá valores negativos, que também tenderão ao menos infinito, que é o mesmo caso aqui. No segundo quadrante, quanto eu pego aqui, o valor do ângulo vai lá embaixo.
Quanto mais próximo aqui do 90, mais longe estará o valor dessa tangente, ou seja, menor ele será. Então, quanto mais próximo do 90, mais perto de ser paralelo essas retas serão, ou seja, valores muito pequenos. Ou seja, aqui a tangente no segundo quadrante, ela tende ao menos infinito, ou seja, um valor muito pequeno. Já aqui depois do 180 é o terceiro quadrante. Terceiro quadrante, observe que são todos positivos. Quanto mais próximo do 270, maior será o valor da tangente. Então, aqui ela também tenderá ao infinito. Aqui, no quarto quadrante, ela é negativa. Então, observe que ela tende aqui do menos infinito. Aí terá um comportamento mais ou menos assim aqui. Então, observe, pessoal, que esse aqui, ele é o esboço do gráfico da função tangente. Então, o esboço do gráfico aqui da função tangente. Então, observe, pessoal, que vai tendendo ao mais infinito, ao menos infinito. Posso limitar aqui com outra assíntota vertical e assim sucessivamente. Então, observe que eu desenho a representação gráfica da função tangente é desse formato. Então, observe que existem valores que a tangente não existe, ou seja, que as retas são paralelas entre si. Feito a representação gráfica, pessoal, agora, é importante que a gente observe algumas coisas. A primeira coisa, pessoal, é observar o período dessa função tangente. O período da função tangente é a repetição, certo? De quando que ela começa a se repetir. Com esse pedaço aqui, você não consegue visualizar a repetição. Mas se eu pegar essa assíntota vertical do 90 graus e essa assíntota vertical do 270 graus, observe que essa aqui é a representação máxima da função tangente de x. Então, observe que depois aqui ela começa sempre a se repetir. Então, observe, desenhei aqui a representação, observe que aqui já tem a mesma representação na forma de desenho. Então, observe que se eu tirar uma fotografia e começar a repetir aqui, o desenho sempre será o mesmo. Isso nos garante que na função tangente também é uma função periódica. E o período, ou seja, de quanto em quanto tempo ela começa a se repetir, você observa que vai de 90 até 270. Ou seja, de menos 45 graus até 90. Então, aqui, pessoal, a função tangente, o período dela é π. Então, a função tangente se repete em π, ou em 180 em 180 graus. Então, o período da função tangente é 180 graus. Diferente da função seno e da função cosseno. Função seno, 360 graus, ou 2π, e a função cosseno também. Então, o período da função tangente é 2π. E como que eu calculo o período da função tangente? O período da função tangente é dado pela expressão π sobre módulo de m. Esse m aqui representa o elemento que acompanha o arco x. Na função tangente, quem acompanha o arco x é 1. Então, π dividido por 1 é π. Então, repete em π. Só dá uma olhadinha aí. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Agora, pessoal, a gente vai observar o domínio da função. O domínio da função, pessoal, é a parte que mais leva a dificuldade para a gente interpretar. Então, olha só, domínio da função tangente. Então,
Então, qual é o domínio dessa função tangente? Observe, pessoal, que o domínio da função seno é os reais. O domínio da função cosseno também são os reais. Então, função seno e função cosseno, ambos têm o domínio como sendo os números reais. Ou seja, qualquer valor de x eu consigo representar em y. A função tangente, isso não acontece. Por que não acontece? Existem alguns valores que x não pode ser. Ou seja, que não existe valor. Tangente de 90 não existe. Tangente de 270 não existe. Isso na primeira volta, mas o nosso círculo trigonométrico é infinito e essa representação gráfica aqui eu posso ir para onde eu quiser, posso representar com infinitos arcos. Ou seja, pessoal, eu preciso montar um domínio que elimine esses valores que a tangente não existe. Então, olha só, tirando esses valores, 90 graus e 270 graus na primeira volta, todos os outros valores de x, ele pode ser representado. Ou seja, o x pode ser qualquer valor real, desde que esse x não seja quem? Não seja 90 graus. Não seja 90 graus, ou ainda, pessoal, em radiano, não seja π sobre 2. Porém, não é só o 90 graus que não pode ser. Não pode ser também 270. Então, mais o seguinte, de 90 para chegar em 270, falta 180. Ou seja, π. Então, olha só, 90 mais 180, 270. Isso aqui eu representei na primeira volta. Mas e se eu quiser várias voltas na segunda volta, eu vou multiplicar por um K. Quem é esse K? Esse K pertence ao conjunto dos inteiros. Como assim, professor, um K? Então, essa aqui é a representação do domínio da função. Olha só, x ele tem que ser diferente de π sobre 2 mais πk, ou kπ, tanto faz. Multiplicação é comutativa, não importa a ordem, o resultado é o mesmo. Olha só como eu estou excluindo os valores que x não existe. Se eu troco aqui um k por 0, 0 vezes π, 0. Quem sobrou? Π sobre 2. Realmente, x não pode ser π sobre 2. Se eu troco k por 1, 1 vezes π é π. π sobre 2 mais π é 3π sobre 2, ou seja, 270. Ele também não é 270. Então, olha só, x será diferente de π sobre 2. Aqui eu vou colocar em graus para você observar. 90 graus. Mas, se eu troco k por 0, 0 é o número inteiro. 0 vezes π, 0. Realmente, x tem que ser diferente de 90 graus. Primeira restrição. Segunda restrição. X será diferente de 90 graus, mas se eu troco aqui o K por 1, 1 vezes π é π. π é 180 graus. Então, x será diferente de 90 mais 180, 270 graus. Realmente, na primeira volta, ele não pode ser nem 90 nem 270. Então, pessoal, quando se troca o K por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N vezes, sempre será valores de x que não existe a tangente naquele ponto. Então, se troca valores para cá, não existe a tangente naquele ponto. Ah, professor, mas você disse que K é inteiro. Sim, porque se eu trocar por menos 1 aqui, olha só, π vezes menos 1 menos π, ou seja, menos 180. 90 menos 180 é menos 90. Aqui no menos 90 graus, que é para a esquerda do eixo,
também não existe a tangente. Então, não existe tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Então, para representar o domínio da função tangente, nós temos essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui representa o domínio da nossa função tangente. Lembrando que esse K pertence aos inteiros. Agora, pessoal, a imagem da nossa função, a imagem da função tangente, é o tamanho do desenho. Você sabe o valor mínimo da tangente aqui? Qual é o valor mínimo da tangente? Tende para onde? Para menos infinito, não sei o valor. Você sabe o valor máximo da tangente? Muito grande. Vai para o infinito. Então, olha só. Se você tiver uma calculadora lá, coloque lá. Tangente de 89 graus. Para você ver o tamanho do valor. Então, observe, pessoal, que aqui ela tende para o mais infinito. Então, eu não sei o valor mínimo e também não sei o valor máximo. Só sei que ela tende para um valor muito pequeno e tende para um valor muito grande. Então, a imagem dessa função será de menos infinito até mais infinito. Lembrando que representação em intervalo, parênteses, representa intervalo fechado, ou desculpa, intervalo aberto. Intervalo aberto. Parênteses representa intervalo aberto. Ou posso representar colchetes invertidos, de menos infinito até mais infinito. Ambos representam intervalo aberto. Sempre que for os extremos do infinito, será intervalo aberto. Então, será intervalo aberto. Então, dá uma boa olhadinha aqui, pessoal, na imagem, no período e no domínio da função. Principalmente nessa parte do domínio, que existe essa restrição aqui. Para você calcular o valor do domínio da função tangente, eu irei usar essas restrições aqui. Vou dar uma boa olhadinha aí. Então, alguns exemplinhos lá, alguns exercícios da nossa apostila. Lá na questão, na página 226, então, página 226, a questão número 1. Então, olha só. O valor da expressão seno de 30 graus mais tangente de 225 graus, tudo isso aqui sobre cosseno de π sobre 2 menos seno de menos 60 graus. Então, eu quero descobrir o valor dessa expressão. Vou dar um nome para essa expressão. Vou chamar essa expressão aqui de E. Então, eu vou determinar o valor de E nessa expressão. Então, olha só. Esse E aqui será igual. Seno de 30 graus, arco notável, primeiro quadrante, 1/2. Mais tangente de 225 graus. 225 graus pertence ao terceiro quadrante. Então, eu vou reduzir, pessoal, essa tangente de 225 ao primeiro quadrante. Redução do terceiro para o primeiro quadrante é quanto passou de 180 graus. Então, aqui, passou quanto de 180 graus? 45. Então, a tangente de 45 graus é 1. E a tangente no terceiro quadrante, observe que está para cima do eixo, ou seja, também ela é positiva. Então, aqui, tangente de 45 graus e tangente de 225 são iguais. Então, aqui é uma unidade. Tudo isso aqui sobre
Cosseno de π sobre 2. Π é 180 sobre 2, 90. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 90 é 0, arco notável. Menos seno de menos 60. Então, olha só, seno de menos 60 graus. Então, olha só, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Com esse menos aqui, então, menos raiz de 3 sobre 2. Com esse menos, a operação na frente da expressão, menos com menos é mais raiz de 3 sobre 2. Então, aqui nós temos que a nossa expressão E será igual. Observe que eu tenho aqui agora uma adição de frações. Temos ali 1/2 mais 1 inteiro. Quando não aparece o denominador do 1, é o próprio 1. Aqui, pessoal, posso aplicar o número misto ou tirar o mínimo múltiplo comum. Número misto mantém o denominador, que é 2. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Então, 1 inteiro mais metade é 1,5, ou seja, 3 meios. Então, temos aqui 3 meios. Tudo isso sobre 0 mais raiz de 3 sobre 2, 0 é neutro, raiz de 3 sobre 2. Então, observe que a nossa expressão E tem frações com denominadores iguais. Simplifico. Então, quem sobrou? E igual a 3 sobre raiz de 3. Radical no denominador, racionalizo. Multiplico o numerador e denominador pelo denominador raiz de 3. Então, nosso E aqui será igual. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, que é 3. Então, a nossa expressão E será: simplifico elementos iguais do numerador e no denominador. Quem sobrou? Raiz de 3. Então, o valor da nossa expressão aqui é a raiz de 3. Letra D de dedo. Então, tá aí. Dá uma boa olhadinha. Se tiver dúvida, pergunta. Ainda na página 226, número 2. Questão número 2. Os valores de x, com esse x pertencendo aos reais, para quais a função f de x, 1/3 de tangente, que multiplica 3x menos π sobre 4, não é definida. Então, olha só, pessoal, observe que eu quero saber em quais pontos ela não é definida. Então, se eu quero saber em quais pontos ela não é definida, eu vou calcular o domínio da função tangente. Lembrando que o domínio da função tangente será igual: x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2, mais kπ, com esse K pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, esse K pode ser negativo ou positivo. Para mim definir aonde ela não está definida, eu vou ter que calcular o domínio daquela função. Então, a função que a gente tem ali, a função f de x, igual a 1/3 da tangente, que multiplica 3x menos π sobre 4. Então, eu quero determinar a restrição para essa função. Então, observe, pessoal, que a representação do arco que eu tenho é toda essa parte aqui. Então, essa parte aqui é que importa para nós nesse caso. Então, eu sei que essa expressão 3x menos π sobre 2 tem que ser o quê? Diferente da restrição da tangente. Ou seja, 3x menos π sobre 4 tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, essa aqui é a restrição que a gente tem. Aí, para calcular a restrição, eu tenho que achar o valor de
x. Então, meu objetivo é isolar o valor de x. Então, olha só. Aqui, pessoal, é uma inequação. Quem tem variável fica no termo, quem não tem vai para o outro. Então, vai ficar assim. 3x será diferente de π sobre 2. Aí, menos π sobre 4, vou trazer para o segundo membro. Operação inversa da subtração, adição. Mais π sobre 4. Aí, mais k vezes o π. Então, ficou assim a nossa expressão. Então, isolo x, ou efetuo essa adição aqui separado primeiro. Então, olha só, π sobre 2 mais π sobre 4. Observe que aqui eu tenho uma adição de frações com denominadores diferentes. Denominadores diferentes, eu tiro o mínimo múltiplo comum, ou seja, efetuo a decomposição em fatores primos entre 2 e 4. Aqui dá por 2, que dá 1. Metade de 4 é 2, dá por 2 de novo, 1 e 1. 2 vezes 2 é 4. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é 4. Aplicando a propriedade da fração, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes π, 2π. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes π é π. Então, 3π, 2π mais 1π, 3π sobre 4. Então, temos o seguinte aqui. 3x diferente de 3π sobre 4 mais kπ. Então, ficou assim a nossa expressão. Agora, eu isolo x. Então, vai ficar assim. X será diferente de 3π sobre 4 mais kπ. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o 3 vem dividindo toda essa expressão. Então, olha só, pessoal. Quando o 3 passou dividindo toda aquela expressão, é viável que você separe os quocientes. Como assim separe os quocientes? O 3 está dividindo cada um desses termos. Então, observe aqui o seguinte, que x será diferente de, separando os quocientes, 3π sobre 4 dividido por 3, mais kπ dividido por 3. Então, observe que eu separei os quocientes. Feito isso, x será diferente de. Observe que aqui eu tenho uma divisão de frações. Quando não aparece o denominador, é 1. Divisão de frações, conservo a primeira, que é 3π sobre 4, multiplico pelo inverso da segunda. Inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3, mais kπ sobre 3. Então, olha só, x aqui será diferente de. Simplifico elementos iguais do numerador e do denominador, π vezes 1, π sobre 4, mais kπ sobre 3. Então, olha só, a restrição dessa questão será x diferente de π sobre 2 mais kπ. Aí a alternativa correta é a letra E, de escola. Então, essa aí é a alternativa correta. Então, dá uma olhadinha aí, pessoal, que essa questão número 2 aqui é uma questão que dá um pouquinho mais de dificuldade, tá? Aplicação de frações, certo? Então, tem que estar na ponta da língua e é importante que você sempre vá treinando essas matemática básica aí. Então, dá uma boa olhadinha, qualquer dúvida, pergunta.